Olá, inscritos do canal, como vocês estão? Espero que bem. Vamos a mais um vídeo do canal. No vídeo anterior falamos sobre os benefícios da água de coco, e agora nesse vídeo, vamos começar com uma série nova explicando tudo sobre várias doenças e também como diagnosticar, como prevenir e como cuidar delas. Lembrando que se você sentir alguns dos sintomas relacionados nesse vídeo, o mais importante e correto a se fazer é procurar um médico ou um nutricionista para que você possa ser bem cuidado com todas as atenções devidas. Temos uma nutricionista nesse canal para ajudá-los a tirar quaisquer dúvidas. É só mandar um e-mail no qual vamos deixar da descrição desse vídeo, que responderemos a todos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva e deixe o like. Isso ajuda muito o nosso canal crescer e nos comentários deixem seu nome e em que cidade você está. E quais são as doenças que você tem, ou mesmo alguma dúvida para tentarmos esclarecer isso para você. Vamos começar essa série com a doença diabetes. Aqui você vai saber quais tipos existem, e como reconhecer se está com algum sintoma, ou até mesmo o que fazer para prevenir e cuidar se o caso for positivo. Vamos falar um pouco sobre a história da diabetes. Em 1500 a.C., médicos egípcios descreveram casos de pessoas que urinavam muito e emagreciam até a morte. Aretaeus, médico que viveu na Grécia entre os anos 80 d.C. e 138 d.C., criou o termo diabetes mellitus para fazer referência ao gosto adocicado da urina desses pacientes. Isso mesmo que você entendeu, o diagnóstico era feito experimentando a urina do paciente sentindo se está adocicado. Mas calma! Só foi apenas em 1776 que Matthew Dobson desenvolveu um método para determinar a concentração de glicose na urina, livrando os médicos de saborear a urina dos pacientes e eliminando deles de prová-la. A doença, entretanto, só foi reconhecida como entidade clínica em 1812, ano da publicação do primeiro número da revista The New England Journal of Medicine, a revista médica mais lida pelos médicos de hoje. Qual é o significado da diabetes? Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, transformando-a em energia para a manutenção das células do nosso organismo. O diabetes pode causar o aumento da glicemia, e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte. A Federação Internacional de Diabetes alerta para o aumento de 16% de incidência da doença na população mundial nos últimos 2 anos, entre 2019 e 2021. Dados da Federação Internacional de Diabetes revelam que o número de pessoas com a doença aumentou em 74 milhões, totalizando 537 milhões de adultos no mundo em 2021. No Brasil, as estimativas mais recentes somam 16,8 milhões de pessoas com a doença, cerca de 7% da população. A melhor forma de prevenir é praticando atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. A diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, o que pode provocar danos em vários órgãos, se não for tratado. Existem 4 tipos principais de diabetes: a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, a diabetes gestacional e a pré-diabetes. A principal causa da diabetes é a má alimentação, especialmente o consumo excessivo de alimentos açucarados, industrializados e a falta de exercício físico. Vamos falar as principais diferenças entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Como dissemos, o diabetes é uma doença crônica que impede que o corpo utilize a glicose adquirida através dos alimentos. A causa desse problema é a falta ou ausência de insulina, o hormônio responsável por levar a glicose até as células. Assim, pessoas com diabetes tipo 1 e com diabetes tipo 2 sofrem com o mesmo problema decorrente do diabetes. No entanto, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 são doenças diferentes. Veja qual é a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. A principal diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 é que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que faz com que o pâncreas pare de produzir insulina definitivamente. No diabetes tipo 2, o pâncreas ainda produz, porém, além de ser insuficientemente, ela não pode ser plenamente metabolizada pelo organismo em decorrência da resistência à insulina que ocorre nos músculos. Ou seja, a principal diferença entre os 2 tipos de diabetes é a causa da doença. O diabetes tipo 1 é uma doença de origem autoimune,
onde a própria pessoa agridem as células produtoras de insulina. Normalmente isso acontece na infância ou na adolescência, e por isso também é chamado de diabetes juvenil. No caso do diabetes tipo 2, há uma grande influência genética agravada pela obesidade e sedentarismo. Também vamos falar um pouco sobre as outras duas diabetes. Diabetes gestacional. É um tipo de diabetes que acontece apenas durante a gestação e que está relacionado com a produção, pela placenta, de outros hormônios que bloqueiam a ação da insulina. Pré-diabetes. Acontece quando o nível de açúcar no sangue está aumentado, mas ainda não é o suficiente para fazer o diagnóstico de diabetes. Além destes, a diabetes também pode ser dividida em outros tipos mais raros, como a diabetes latente autoimune do adulto ou a diabetes desencadeada pelo uso de medicamentos. Uma outra condição, conhecida como diabetes insípidos, embora possua uma denominação semelhante, não é considerada um tipo de diabetes, já que acontece quando os rins removem líquido em excesso do corpo, não estando diretamente relacionada com a insulina ou o nível de açúcar no sangue. Vamos tentar explicar alguns dos sintomas de diabetes. Os sintomas clássicos de diabetes incluem sensação de sede exagerada, aumento da fome, vontade frequente para urinar, boca seca, cansaço fácil, alterações da visão. Se você que está aqui assistindo esse vídeo, ou mesmo conhece alguém com alguns desses sintomas, peça para procurar ajuda o mais rápido, pois quanto antes descobrir a doença, mais fácil para tratar. Normalmente os sintomas da diabetes tipo 2 surgem ao longo da vida e acontecem, principalmente, devido a maus hábitos alimentares, especialmente ao consumo exagerado de açúcar e carboidratos, assim como a falta de exercício físico. Já os sintomas da diabetes tipo 1, geralmente são identificados durante a infância ou a adolescência, e também podem incluir outros sinais mais generalizados como dificuldade para ganhar peso, coceira por todo o corpo ou irritabilidade e mudanças de humor repentinas. No caso da diabetes gestacional, os sintomas são mais raros e, por isso, a mulher geralmente descobre que está com diabetes durante os exames de rotina do pré-natal, especialmente após fazer o exame de glicose. O que causa a diabetes? As causas da diabetes variam de acordo com o tipo de diabetes. Diabetes tipo 1. Não se conhece a causa exata da diabetes tipo 1, no entanto, sabe-se que o sistema imune identifica as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina, e causa sua destruição, sendo por isso conhecida como uma doença autoimune. Uma vez que não é causada pelo estilo de vida, a diabetes tipo 1 pode estar presente desde o nascimento, sendo identificada durante a infância ou adolescência. Diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é principalmente causada por maus hábitos alimentares, especialmente o consumo excessivo de alimentos com açúcar ou carboidratos. Além disso, ter um estilo de vida sedentário também pode contribuir para o aparecimento da diabetes. Pessoas com acúmulo de gordura na região abdominal também parecem ter maior risco de diabetes tipo 2, já que as células de gordura parecem contribuir para a resistência à insulina. Diabetes gestacional. A diabetes gestacional se desenvolve principalmente devido aos hormônios que são produzidos pela placenta durante a gravidez. Esses hormônios parecem bloquear parcialmente a ação da insulina, fazendo com que seja mais fácil aumentar os níveis de açúcar no sangue durante a gestação. Ainda assim, mulheres que têm excesso de peso, que ganharam muito peso durante a gravidez, que já tiveram diabetes gestacional ou que têm histórico de diabetes tipo 2 na família, parecem ter maior risco de desenvolver diabetes gestacional. Como confirmar o diagnóstico de diabetes? O diagnóstico da diabetes pode ser feito com um conjunto de exames de sangue que permitem avaliar a quantidade de glicose. No entanto, um dos exames mais utilizados, que geralmente é incluído nos exames de rotina, é o teste da glicemia de jejum. Este teste mede a quantidade de glicose no sangue após um período de jejum de pelo menos 8 horas, sendo os valores de referência normal, inferior a 99 mg por decilitro. Pré-diabetes, entre 100 a 125 mg por decilitro. Diabetes, acima de 126 mg por decilitro. Quando os valores de glicose em jejum estão alterados em ao menos 2 dosagens em dias diferentes. Normalmente é recomendado fazer outro exame para confirmar o valor e ajudar no diagnóstico. Porém, o médico também pode pedir outros exames, como hemoglobina glicada ou o teste de tolerância à glicose. Como é feito o tratamento? O tratamento da diabetes tem como principais objetivos melhorar a qualidade de vida, aliviando os sintomas, e evitar o desenvolvimento de complicações de saúde mais graves.
embora alguns cuidados sejam considerados gerais para tratar qualquer tipo de diabetes, como planejar o tipo de alimentos que se ingere e fazer exercício físico regular, o tratamento pode variar um pouco de acordo com o tipo da diabetes. Diabetes tipo 1. O principal tratamento para diabetes tipo 1 é o uso diário de insulina injetável, pois como o corpo não consegue produzir o hormônio, a insulina precisa ser injetada no corpo. Normalmente, é aplicada uma injeção ao início do dia, de ação lenta, para manter o nível basal do hormônio no organismo, mas também é necessário medir a glicemia antes e após as refeições para avaliar se é necessário fazer alguma injeção extra, geralmente de uma insulina rápida ou ultra rápida. Além da insulina, também é recomendado manter um planeamento das refeições, especialmente sobre a quantidade de açúcar e carboidratos consumidos, assim como adotar um estilo de vida ativo, com a prática regular de exercício físico. Diabetes tipo 2. O tratamento da diabetes tipo 2 nem sempre precisa começar sendo feito com remédios porque, dependendo dos níveis de açúcar no sangue, pode ser possível controlar a glicose apenas com alterações no estilo de vida, principalmente na dieta, com redução da ingestão de alimentos açucarados e carboidratos, assim como a prática regular de exercício físico. Nos casos em que é necessário fazer uso de remédios, o médico pode receitar o uso de 2 tipos diferentes. Antidiabéticos orais. São a primeira linha de tratamento medicamentoso da diabetes tipo 2 e ajudam a manter os níveis de açúcar controlados através de vários mecanismos, seja estimulando a produção de insulina pelo pâncreas, eliminando glicose pela urina ou diminuindo a produção de glicose pelo fígado. Insulina é usada quando os antidiabéticos orais não foram suficientes para controlar a glicose ou quando os antidiabéticos não são uma opção de tratamento, como no caso de pessoas com insuficiência renal. No caso de se fazer uso de insulina, é importante fazer uma avaliação diária e regular da glicemia capilar, principalmente antes e depois das refeições através de um glicosímetro, que é um aparelho que mede a glicemia capilar. Diabetes gestacional. O tratamento da diabetes gestacional é feito essencialmente com alterações na dieta e prática regular de exercício físico, pois são medidas naturais que permitem controlar os níveis de glicemia no sangue. Porém, caso as alterações no estilo de vida não estejam sendo suficientes para controlar os níveis de açúcar e caso os valores de glicemia estejam sempre muito altos, o médico pode aconselhar o uso de antidiabéticos orais ou insulina, sendo também importante fazer a medição regular dos níveis de glicemia em casa, utilizando um aparelho para medir o nível de açúcar no sangue. Dieta para diabetes. Um dos passos mais importantes para controlar a diabetes é a adequação da dieta, que deve ser principalmente baseada na redução do consumo de açúcar e de alimentos ricos em carboidratos. O ideal é que a dieta seja orientada por um nutricionista, que terá em atenção a diabetes e os gostos pessoais. Existem alguns alimentos que são considerados proibidos, pois se deve evitar ao máximo consumi-los em excesso, como doces em geral, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas. Outros alimentos, como frutas, arroz ou macarrão, embora possam ser ingeridos, devem ser consumidos com moderação. Também existem alimentos que ajudam a controlar melhor a diabetes, como os grãos integrais, os legumes ou as oleaginosas, por exemplo. Este tipo de dieta pode ser seguida nos casos de diabetes confirmada, mas também pode ser feito por quem tem pré-diabetes, já que permite regular os níveis de glicose no sangue, evitando o desenvolvimento da diabetes. Diabetes na gravidez. A diabetes na gravidez, também conhecida como diabetes gestacional, é uma condição relativamente comum que pode acontecer mesmo em mulheres que nunca apresentaram aumento da glicose no sangue antes. Este tipo de diabetes acontece devido à produção de hormônios pela placenta que bloqueiam parcialmente o efeito da insulina do corpo, fazendo com que os níveis de açúcar no sangue consigam aumentar mais facilmente. A diabetes gestacional deve ser identificada o mais rápido possível para evitar complicações no desenvolvimento do bebê ou parto prematuro. Por esse motivo, no decorrer das consultas de pré-natal, o médico geralmente pede exames de glicose. O tratamento consiste em alterar o estilo de vida, fazendo uma dieta mais saudável e praticando exercício físico, mas, em alguns casos, também pode incluir o uso de medicamentos. Diabetes em crianças. A diabetes também pode se desenvolver em crianças, causando diabetes infantil. O tipo mais comum de diabetes durante a infância é a diabetes tipo 1. No entanto, com as alterações alimentares que têm acontecido ao longo dos anos, a diabetes tipo 2 também tem se tornado mais comum,
principalmente devido ao consumo excessivo de produtos industrializados, fast food e alimentos açucarados, assim como o aumento do sedentarismo. Veja quais os sintomas mais comuns na criança. A diabetes na infância deve ser tratada o mais cedo possível para evitar atrasos no desenvolvimento, assim como para evitar o aparecimento de doenças crônicas numa idade jovem. Possíveis complicações. Quando a diabetes não é tratada adequadamente, os níveis de açúcar no sangue podem ficar elevados por muito tempo e causar danos em vários órgãos. Por esse motivo, as principais complicações da diabetes incluem doenças cardiovasculares, neuropatia, retinopatia, surdez, pé diabético, depressão. Além disso, os níveis elevados de açúcar também aumentam o risco de infecção, já que o açúcar facilita o crescimento e desenvolvimento de fungos e bactérias, sendo frequente que a pessoa com diabetes apresente infecções urinárias recorrentes, por exemplo, por favorecer o desenvolvimento de vários micro-organismos e por dificultar a circulação sanguínea. A diabetes também causa problemas na cicatrização de feridas. Bom, espero ter esclarecido um pouco sobre essa doença e como tentar evitar, principalmente nas nossas crianças que, como o vídeo falou, o sedentarismo e o consumo de fast food está aumentando a cada dia. Vamos sempre tentar ter uma vida mais saudável. Esse canal em especial tenta trazer de alguma forma alguns conselhos para você tornar sua vida um pouco mais saudável, e espero de coração estar ajudando. Eu mesmo preparando esse vídeo aprendi a diferença entre a diabetes tipo 1 e 2 que sempre ouvi dizer, mas nunca soube qual a diferença. Lembrando, deixem seu like e inscreva-se no canal. Compartilhem esse vídeo para mais pessoas que estão precisando mudar de vida e ter mais saúde no seu dia. Obrigado a todos e espero seus comentários para fazer o próximo vídeo. Até lá!